O seu final de tarde é muito mais animado na Mundial FM. Um bate-papo descontraído e informativo no comando de José Luiz Bonamigo e Elano Beckman. Muito bem, estamos chegando. Agora são 6 horas e 1 minuto, 27 de outubro de 2023. É a hora extra que está entrando no ar aqui na Rádio Fora de Série Mundial FM. Para os nossos parceiros aqui, a Priscila Dansman, Centro de Estética, David Autosserviços, Restaurante Glasnost, Casa das Linhas, Cerâmica Caspari, Leão das Tintas e Farmácia São João. Ainda hoje estamos aqui desparcerados, né? José Luiz Bonamigo ainda está retornando do Congresso da GERT em Canela, na Serra Gaúcha. E na semana que vem, com certeza, vai estar com a gente aqui, né? Para a gente seguir essa dobradinha que deu certo aqui no final de tarde, início de noite, da Rádio Fora de Série. A temperatura aqui no centro da cidade, neste momento, é de 26 graus. Tempo bom, céu com algumas nuvens, né? Tem aí a previsão de instabilidade para esta sexta, sábado. Aí, domingo dá uma trégua, segunda volta de novo a condição de chuva. E há também um alerta vermelho aí de tempestade. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Esse alerta foi emitido há 5 horas atrás pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Chuva superior a 60 milímetros ou maior que 100, ventos superiores a 100 km horários e queda de granizo. Esse é o alerta para toda a região sul. Não quer dizer que nós vamos ter esse mesmo quadro aqui, né, em Juiz, mas fica esse alerta também porque para cá há previsão de instabilidade também, né? Muito bem, hoje recebendo aqui nos estúdios da Rádio Mundial o Dr. Rivelino Bertolo Júnior, que é médico cardiologista, e vem conversar com a gente na sua agenda de sexta-feira, dedicada mais à parte acadêmica, né? Está fazendo mestrado em educação nas ciências aqui na Unijuí, mestrado em saúde, né? Melhor dizendo aqui, e buscando sempre se especializar, se qualificar cada vez mais para atender os seus pacientes. Estava perguntando aqui um pouquinho antes de começar, o doutor Rivelino é natural de Santo Augusto, né? Aqui, vizinho, pertinho, né? Dá para dizer que a gente é vizinho aqui de Santo Augusto e já atua em Juiz há quanto tempo, doutor Rivelino? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Elano, muito boa noite, é uma enorme satisfação estar aqui hoje e respondendo então a tua pergunta. Eu estou em Juiz, na verdade eu vim para Juiz para fazer a minha residência de medicina interna em 2017 já, então vai para 6 anos. E aí eu saí 2 anos para fazer a residência de cardiologia e então após retornei, então desde que eu voltei da residência de cardiologia já faz 3 anos que estou 3 anos fixo aqui em Juiz. Um consultório aqui atendendo, não atua junto ao hospital, o Instituto do Coração, tem clínica particular somente, né? Isso, eu tenho meu consultório ali no edifício Moinhos de Vento, que é ao lado do HCI. E também sou plantonista da UTI do Hospital Bom Pastor, né, que desde a época do Covid a UTI iniciou lá. Hoje nós seguimos com a UTI adulto geral, então eu sigo lá fazendo plantão. Foi uma outra paixão que eu descobri na medicina ao longo do tempo, né? Medicina intensiva. Então também faz parte do meu dia a dia lá. Que bacana, né? Surgiu um momento aí drástico, complicado, né? E a abertura dessa UTI do Bom Pastor foi um alento, né, para muitas famílias, não só de Juiz como da região, porque era um momento que demandava muitas internações de casos graves, né, doutor? Exatamente, a gente formou uma equipe, né, foi uma equipe formada de maneira emergencial, mas que graças a Deus deu muito certo, tanto a equipe médica como de enfermeiros, fisioterapeutas, e a gente teve um sucesso, assim, eu digo, fomos muito bem, né, ao longo da caminhada ali no tempo que a gente ficou atendendo os pacientes Covid. Então, bem como falaste, aí deu para atender uma grande parte da nossa cidade, da região como um todo. Então, né, a gente lembra que se falava muito em falta de leitos, então foi um respiro ali que a gente conseguiu dar e ainda por cima prestar um atendimento de excelente qualidade, né? Então foi realmente muito importante, marcante na nossa história. Essa sua escolha pela medicina surgiu de que maneira, doutor Rivelino?
pelo que posso observar, você é relativamente novo, né? Tem uma faixa dos 40 ou até menos disso. Estou enganado? Não? Fiz 33 nesse 33, olha aí. É bastante novo, mas já está firme na profissão, já fez uma caminhada aí que soma-se 10 anos, né, com a formação, a graduação, depois 2 residências. É uma pergunta interessante até, né? Volta e meia surge, assim, eu não tenho ninguém na família médico, né? Nem da área da saúde, assim, que veio antes de mim. Que pudesse te inspirar. Que fosse uma inspiração, né? Muita gente tem na família e tal. Eu lembro que quando eu estava ali no ensino médio, né, de um tempo para cá se fala muito sobre a carreira profissional e tal, a própria escola já direciona a gente para isso. Então foi uma coisa que acabou surgindo na época, a gente acaba tendo algum contato com as várias profissões, né? A escola proporcionava isso. E eu acabei me identificando, eu sempre, né, até a própria família, os próprios professores meio que motivavam a isso, e eu fui ouvindo a todas as pessoas que eu confiava, e foi uma coisa que acabou acontecendo natural, assim, né? Foi uma escolha que acabou vindo de forma bem natural. E essa opção pela cardiologia? Você viu que o segmento tinha demanda, é algo assim que te chamava mais atenção desde a graduação em medicina? Como é que se deu essa escolha? Eu lembro que logo no começo da graduação, assim, quando a gente tem os primeiros contatos com as mais variadas especialidades ali, foi algo que já me chamou a atenção de início. E aí ao longo da faculdade a gente vai tendo contato das mais variadas formas, né? Não só na aula teórica ali, mas na prática mesmo. E foi algo que foi também acontecendo de forma natural, é o que mais me chamava a atenção, é o que me inspirava. Talvez eu tivesse alguns professores assim que também fosse alguma inspiração ali que me davam, então foi algo que realmente foi construindo ao longo da minha formação ali. Mas nunca foi uma coisa que eu saí da faculdade já certo que eu queria, né? E depois, mais tarde, na residência de clínica que eu fiz aqui em Juí, onde a gente também tem essa área da cardiologia muito forte, né? Tive contato com os cardiologistas daqui também, que foram os preceptores, que são excelentes. E ali eu acho que foi onde firmou, que eu decidi que realmente seria esse o caminho que eu ia seguir. Agora, vou fazer uma pergunta aqui que se o bom amigo tivesse aqui, ele faria, eu acho, com relação o seu pai deve ser um fã do futebol, né? Não dá para escapar dessa pergunta. Eu imagino que se o Bonamigo estivesse aqui, essa pergunta ele faria. Certamente. É uma pergunta que volta e meia. Desde que eu sou criança, né, sempre me perguntam. Meus pais são jovens, né? Meu pai, especificamente, ele é dali de 1971, que foi logo após a Copa de 70, que o Rivelino brilhou, né? Brilhou, E aí o meu avô batizou meu pai, então, como Rivelino. Ah, é? Seu pai é Rivelino? Meu pai é Rivelino. Sim, claro, né? Rivelino Júnior. Isso, e aí, então, quando eu vim, eles decidiram que eu seria o júnior da família. O júnior da família. E bate uma bola também, gosta do futebol? Ou só no nome? Muito longe de ser, né? Eu preferi deixar ele com o futebol e eu vim para medicina para tentar. Nem assim para dar uma relaxada, não é muito do futebol? Não é muito o meu forte. Teu forte. Até porque os médicos geralmente precisam também ter algo assim para dar aquela desopilada, aquela relaxada. Com certeza, né? Eu gosto muito de esporte, tenso, né? Eu gosto de assistir, gosto de curtir, mas o jogar mesmo não é muito para mim. Vai para outras modalidades especificamente. Muito bem. São muitas as doenças do coração e acredito que acometem mais homens do que mulheres, corrija se eu estiver enganado, e muitas delas com fatores aí, com causas, né, ligadas ao estilo de vida que as pessoas têm. Seja alimentação, seja algum tipo de vício que tenha, seja sedentarismo. É correto caminhar por aí nessa análise, Dr. Rivelino? Exato, está diretamente relacionado com o estilo de vida, né? A questão da população, assim, sempre foi, não, mas por um bom tempo foi a maioria homens realmente, mas ultimamente a gente tem visto bem equilibrado, né? As mulheres também estão ocupando uma taxa bem maior do que anos atrás nas doenças cardiovasculares ali. E vem bem por isso mesmo, pela questão do estilo de vida, né, o sedentarismo cada vez acometendo mais, alimentação, às vezes desinformação também, né, então as pessoas hoje dão muito mais valor para a rotina de trabalho, né, para outras questões e acabam esquecendo um pouco
do cuidado com o próprio corpo, do cuidado com a saúde, acaba que eu não tenho tempo de fazer um exercício, não tenho tempo de cuidar da alimentação, mas não conseguem se dar conta do real impacto que aquilo vai ter, né? Então, é algo que a gente traz muito isso para a consulta, ali no dia a dia do consultório, para tentar esclarecer isso, para que a pessoa entenda, né? Porque não adianta a gente ficar só falando aquilo daqui para lá e a pessoa não entender o que aquilo significa. Então, o primeiro passo é ela entender o porquê que aquilo está afetando ali a vida dela, enfim, para que junto, né, é um conjunto, é uma dupla, médico e paciente, estabelecer metas, objetivos para que junto seja buscado, né? Eu digo que não adianta só o médico mandar, você tem que ir lá fazer tantos minutos de exercício, tem que comer tal coisa. Se o paciente não entender o porquê daquilo, ele não vai cumprir de forma adequada. Nós, como gaúchos aqui, como estado do Rio Grande do Sul, temos mais problemas de coração, há um índice maior de pessoas acometidas de problemas de coração por conta da nossa alimentação, do nosso churrasco, da carne gorda? Com certeza, né? A parte do sal também, pela questão da relação com a hipertensão, né? Então já se viu que assim, aqui na região sul tem essa diferença. E também pela questão do inverno, né? Por ser o local onde o inverno seja mais rigoroso, a hipertensão costuma se exacerbar também no inverno, as pessoas começam a descuidar um pouquinho mais porque acabam comendo mais, né, em épocas de frio, então se desvirtua um pouquinho da rotina do cuidado com a alimentação, fazem menos ainda exercício físico. Sim. E juntando tudo isso vai acarretar no aumento da incidência de doenças cardíacas. E aí tem a questão do frio que o senhor coloca, porque a veia vai trabalhando, as veias do nosso corpo vão trabalhando, né? Dilatam ou encolhe, né? Isso. Ou ficando mais encolhidos. Contraem, é o termo que eu não achava aqui agora. Contraem ou dilatam, né? Isso. Quer dizer, o frio vai fazer contrair, e isso. Gera aí uma possibilidade maior de aumento de pressão e de problemas, de complicações. Né? Exatamente, né? O músculo ele requer, o nosso vaso sanguíneo, a artéria, ela é a que leva o sangue, né, para os órgãos, para os músculos, para os órgãos de forma geral. No frio vai ocorrer essa vasoconstrição, né, periférica, então, onde os vasos vão ficando menores o calibre e com isso chega menos sangue lá naquele determinado tecido, naquele órgão. E aí, quando é o caso do coração, por exemplo, né, pode levar ao infarto, enfim. Bom, as doenças mais comuns aí que acometem as pessoas são, ou o infarto do miocárdio, principalmente o campeão de problema de doença que pode até levar a óbito, é o infarto. Hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, né, as doenças cardiovasculares, de forma geral, elas ocupam o topo da lista. E dentro delas, sim, o que leva à mortalidade de forma direta é o infarto, que é a doença isquêmica, né? Só que junto com isso, o infarto, eu digo assim, que é o resultado final de uma soma, né, de outras doenças, outras condições. Então, a hipertensão é uma doença hoje muito comum, cada vez mais comum, se diagnostica cada vez mais, porque as pessoas estão até buscando mais por isso. Então, né, um somatório de uma hipertensão, diabetes, colesterol, cigarro, né, o tabagismo, obesidade, tudo isso acaba culminando então no infarto, que é a doença hoje que ocupa o topo da lista. O que acontece aí quando se dá um infarto? Para explicarmos um pouquinho mais. Isso, né, as pessoas conhecem o infarto por aquela dor no peito, né, muito forte. Então, o que acontece ali? O nosso coração, ele é um músculo, né, a nossa bomba cardíaca ali, que para ele funcionar ele requer sangue. É como se o sangue fosse o combustível que faz o coração funcionar. O músculo cardíaco precisa receber o sangue. Para esse sangue chegar no músculo cardíaco, ele chega através das artérias coronárias, né? São as artérias que levam o sangue para o músculo cardíaco. Quando tem alguma plaquinha de gordura, né, que está entupindo, que está bloqueando a passagem de sangue por alguma determinada artéria, então esse sangue vai barrar ali, ele não vai passar, e aquele músculo que era irrigado por aquela artéria vai deixar de receber o sangue e vai começar a ter problema, vai começar a lesionar, vai começar a isquemiar, né? E isso então é que leva ao infarto. A falta de sangue no músculo é o que vai ocasionar o infarto, que vai levar àquela dor famosa que as pessoas costumam ficar preocupadas. A falta basicamente de sangue, isso. Isso aí.
E o infarto como o senhor disse, é a principal doença que acomete as pessoas. E tem outras enfermidades também que acometem algumas pessoas com relação às válvulas do coração, com relação a outros problemas aí, coração mais fraco, coração muito grande. Isso, é o popularmente conhecido coração fraco ou coração grande, que a gente dá na cardiologia o nome de insuficiência cardíaca, né? Como o próprio nome diz, é quando o coração não tem capacidade por si próprio de fazer o seu trabalho, né? Então a insuficiência cardíaca, que ela vem de várias causas. A própria doença isquêmica, que é o infarto, é uma das causas de insuficiência cardíaca, mas também a hipertensão pode levar a uma cardiopatia hipertensiva, as doenças de válvulas, como tu mencionaste, doença de Chagas, que já se falou muito isso no passado, era uma doença que acometia bastante, entre outras, né? Existem doença para quem é etilista, né? O álcool em doses excessivas durante muito tempo também pode levar a uma disfunção cardíaca. E aí o coração ele vai então crescendo, por exemplo, vai ficando grande, e esse crescimento vai deixando as fibras do músculo cardíaco cada vez mais frágeis e incapazes de fazer o seu trabalho. Então aquele bombeamento eficaz, que é o que um coração normal faz, passa a não ocorrer mais adequadamente. Então aquela quantidade de sangue que é ejetada do coração pela aorta para todos os órgãos, o coração ficando fraco, essa quantidade de sangue vai ficar cada vez menor. Então o coração vai começar a ficar incapaz, ou seja, insuficiente, de abastecer os demais órgãos do corpo, né, todos os tecidos. E isso é uma doença crônica extremamente grave, né, tendo seu principal sintoma aí o cansaço progressivo, né, a pessoa começa a perceber que ela tem um cansaço, uma falta de ar para fazer uma atividade às vezes corriqueira, que talvez um ano atrás ela fazia muito bem e que agora ela já demanda muito mais esforço. E quando não reconhecido a tempo e não tratado, isso vai progredindo então cada vez mais, até que a pessoa tenha cansaço ao próprio repouso, né? Não consiga nem tomar um banho sozinho, se vestir sozinho. E para esse tipo de problema de coração grande, coração fraco, há cirurgia para resolver? Há medicação? Há algum tratamento para se resolver isso? O problema da insuficiência cardíaca, o tratamento é basicamente clínico, né? É uma doença que ela não tem cura, mas ela tem um controle. Inclusive, nos últimos anos tem se avançado bastante no que diz respeito a medicações que tratam essa doença. Durante um período muito extenso da existência da era, não se tinha muitas medicações, um arsenal muito grande, e ao longo dos últimos 10, 5 anos mais precisamente, tem se evoluído bastante com medicações que têm proporcionado uma qualidade de vida cada vez melhor para esses pacientes. Então, assim, com isso a gente ganhou um gás dentro da cardiologia, onde se vislumbra que vem muito mais por aí, né? A gente está conseguindo avançar tanto a ponto de já pensar que daqui a alguns anos a gente tenha ganhos cada vez maiores para melhorar a vida desses pacientes. E para além do tratamento químico, chega o caso de ocorrer a possibilidade de transplante de coração para esses casos de... É nesse sentido aí, né? A insuficiência cardíaca é o que, né, no final acaba levando ao transplante, quando não se vê mais nenhuma perspectiva, né? A gente acompanhou recentemente aí o caso do Fausto Silva, né? O Faustão, que acabou indo para a mídia e aí as pessoas começaram a saber mais disso. E é bem por aí, né? Por mais que exista o tratamento e que a gente tente de todas as formas melhorar a qualidade de vida, cada organismo é diferente, né? Então não é uma coisa que é 100% segura que vai tomar o remédio, vai melhorar e tudo vai ficar bem. Alguns casos acabam sendo mais graves, evoluindo de uma forma diferente e que acaba, né, culminando na necessidade de um transplante cardíaco mesmo. Muito, já que estamos de volta, e aqui assim, a gente faz um intervalo, chama uma música, vai para os comerciais e sempre antes ou depois, né? Antes e depois aqui, vai frisando também quem está conosco, como vamos fazer agora, quem é o nosso entrevistado, né? O pessoal que pega aí andando, aí o bonde, né? Sempre quer saber. Rivelino Bertolo Júnior é o médico cardiologista que atua aqui em Juí, com a sua clínica, seu consultório no edifício Moinhos de Vento. Marca-passo é também um outro assunto da sua área, marca-passo, isso evoluiu bastante. Quem é que precisa e como é que é feito esse tipo de implantação e a principal função dele, do marca-passo, doutor Rivelino?
Então, o marca-passo, ele é dá para se dizer assim, um defeito, né? Uma palavra mais fácil de entender, um defeito da parte elétrica do coração, né? Muitas vezes acaba tendo relação justamente, né, com a idade ali, pelo fato do coração ir ficando cada vez mais velho, então a parte elétrica do coração acaba envelhecendo junto. Então acontece o que a gente chama de bloqueio, né? A eletricidade que faz o coração fazer a contração ali, a sístole que a gente chama, então essa começa a não passar dos átrios para os ventrículos, né? E aí o coração começa a não trabalhar de forma adequada, começa também a ficar com uma certa insuficiência ali. Então é necessário que algo seja o maestro ali, que dê a ordem de como a coisa tem que funcionar, né? Então para isso surgiu o marca-passo, que é algo que é implantado então via cirurgicamente, mas é uma cirurgia relativamente simples, tranquila, né? Onde é implantado um gerador que vai dar a energia suficiente para que ele funcione. Esse gerador geralmente fica abaixo da clavícula, assim, e aí são colocados 2 eletrodos, geralmente, lá no coração, para que seja feito, então, esse compasso da maneira correta. Ali, né? E ele é alimentado por uma bateria? Por uma bateria, né, que fica dentro do corpo da pessoa ali também. De tempo em tempo você precisa trocar? Isso, mais ou menos em torno de 10 anos é o tempo médio, né, da bateria. Então, mas claro, é feito revisões, né, anualmente ou semestralmente, dependendo do caso ali, para existe um software hoje que consegue detectar ali há quantos anos essa bateria, como é que está o funcionamento, dá para fazer alguns ajustes também, e aí quando ela está próxima do fim ali da vida útil, já se recomenda então para fazer a troca do gerador, né? Mas hoje em dia é algo que funciona muito bem, assim, as pessoas acabam tendo pouco problema com o fato de ser portador de uma capacidade. Alguém que tem essa deficiência da parte elétrica do da coração, parte elétrica, e não manda força suficiente para o coração. Isso, né? Geralmente degenerativo, né? Tempo atrás a gente, quando convivia com algumas pessoas, muito mais antigamente, se ouvia tipo um tic-tac, assim, parecia um relógio. Isso era porque era mais mecânico, era... Isso evoluiu muito, né? Até o pessoal tem aquela questão de que antigamente não podia passar na porta do banco, isso né? Não tem porque mais. era um metal e tal. Hoje em dia se usa um material, né, totalmente mais sofisticado, assim, que a pessoa, justamente para não passar por essas questões, né, que às vezes geram um certo incômodo ali, então a pessoa acaba não tendo mais essa restrição, né? Vida é normal para todo mundo ali também. Né? A utilização de suplementos naturais, por exemplo, como o ômega 3, o senhor aprova, recomenda, isso dá efeito a título de melhorar a condição do nível de colesterol e triglicerídeos e evitar o acúmulo de placas nas artérias? Então, tema bem polêmico também, né? O ômega 3 vem sendo estudado aí cada vez mais. A gente, na medicina, na cardiologia principalmente, acaba fazendo o que a gente chama de medicina baseada em evidência, né? Então, são estudos científicos muito bem elaborados, né? Que atingem um número muito grande de pacientes que enfim, os centros de estudo fizeram uma análise muito bem feita para nos dar essa resposta, né? Se aquele medicamento, aquela substância, né, vale a pena, vai trazer algum benefício ou não. Muitos estudos com ômega 3 não mostraram diferença entre usar e não usar. Acabava não impactando em mortalidade, não impactando em redução expressiva de colesterol. Tem um estudo relativamente recente que mostrou que existe um benefício sim, né, de um tipo de ômega 3, mas é um tipo e uma dosagem que aqui no Brasil a gente ainda não tem. Não temos, né? Então aqui no Brasil, diria que, né, se eu não tiver tão desatualizado assim, mas até pouco tempo atrás tenho certeza que não existe nenhum ômega 3 disponível que seja igual àquele que o estudo mostrou lá que traz algum benefício ou não. Né? E esse tipo de ômega 3 ele tem mais DHA, mais EPA, EPA ou não? Como é que é? Qual é a diferença? Ele está vinculado mais a essa questão do EPA. Do EPA. Uhum. E aí, mas eu não vou saber te precisar exatamente ali, né, valores, quantidade ali, mas é algo nesse sentido aí sim. O que acontece? Os estudos que não mostraram diferença, se faz uma análise de alguns grupos que mostraram uma tendência a ter diferença, né? Não foi estatisticamente significativo, mas tem.
não mostrou nenhum malefício, né? Então a pessoa às vezes que já está usando por alguma indicação, né, que acredita, a gente também não fica insistindo para não, né, para descontinuar o uso, não é algo que vai trazer, e pode ser que ajude, né? Existe uma tendência de poder ser que ajude, mas não é algo que a gente vai, né, precisamente fazer uma indicação formal numa consulta ali de um paciente que porventura está com algum problema de colesterol, algo do tipo. O cloreto de magnésio também se fala bastante que é responsável por uma das, inclusive das funções do coração, que auxiliaria, que teria que ter, né, na nossa alimentação, mas está pobre em cloreto de magnésio. Tem algum estudo disso? Isso é algo que a gente tem que ter bastante cuidado, assim, né? Esses eletrólitos, magnésio, cálcio, né, que as pessoas acabam usando com uma certa frequência, porque ele em excesso, assim como a falta dele, o excesso dele também pode trazer malefício para o coração. Também é prejudicial. Então a gente precisa saber exatamente como é que está o nível dele no sangue, né? Através de um exame simples de laboratório. E se optar por fazer o uso, né, rotineiramente fazer a dosagem novamente para evitar que daqui a pouco esteja tendo uma superdosagem de magnésio no sangue, porque isso pode ser tão prejudicial como a falta. Bom, dois marcadores, dois exames com marcadores aí específicos que são fundamentais, preponderantes para a saúde do coração é o colesterol e o triglicerídeo, né? Isso. Qual é a diferença dos dois? Qual dos dois é mais perigoso quando está elevado? Eles formam tipos de placas diferentes? Dá para explicar um pouquinho para a gente, doutor Revelino? Sim. Os dois realmente sempre são solicitados, eles estão relacionados, né? Quanto mais altos, maior o risco cardiovascular, mas o principal deles, se nós fôssemos eleger um único para a gente ter preocupação, seria com o colesterol na sua porção LDL, né? Que é o famoso colesterol ruim. É ele que está totalmente relacionado ao risco cardiovascular. Quanto Nem maior, é o colesterol total, não é o nem é o colesterol tão total, importante né? assim observar, mas Isso, o ruim porque a pessoa pode ter um colesterol total alto às custas de uma fração de colesterol bom, né? Então pode ser que o colesterol bom dela esteja muito alto, isso fazendo com que o total se eleve. E isso não é o caso de se preocupar então com o total. Agora o LDL sim. O triglicerídeo, ele é um tipo de gordura, de colesterol também, que ele está mais vinculado ao que a gente chama assim de depósito, né? Que é o que facilmente a gente conseguiria quebrar fazendo exercício físico e tal, né? Então, sempre que a pessoa está com uma atividade física ali em dia, dificilmente ela vai ter um triglicerídeo elevado, né? Porque ele é o primeiro ali a ser quebrado, então, quando a gente tem essa rotina. Mas o LDL, sim, às vezes, nem só pela questão da alimentação ou da falta de atividade física, mas por questões genéticas, né, herança genética ali, familiar, ele pode se elevar mesmo em pessoas que têm hábitos saudáveis, né? Então, é um valor que a gente precisa estar sempre conhecendo como é que é, né, como que é o meu LDL, como que é o LDL de cada paciente, para saber se é o caso de usar uma medicação, de que forma a gente vai intervir para reduzir o risco cardiovascular daquele paciente. E qualquer sinal de LDL mais alto já se entra com medicação ou é uma questão que se avalia muito bem criteriosamente? Isso, existem alguns critérios, né? O primeiro passo é estabelecer o risco cardiovascular de cada paciente, tá? Esse risco ele vai variar de baixo, moderado, alto e muito alto. Como é que eu classifico isso? Sabendo de todo o histórico daquela pessoa, outras comorbidades que ela tem, como por exemplo diabetes, se é uma pessoa que fuma, se é uma pessoa obesa, se é uma pessoa que já tem histórico na família, né, de infarto precoce. Então a gente vai classificar ela em alguma desses grupos de risco ali. Conforme a classificação dela em determinado grupo de risco, vai ter uma meta de colesterol, né? Então uma pessoa que tem, por exemplo, um risco baixo, ela vai ter uma meta de colesterol LDL de 130. Uma pessoa que tem um risco cardiovascular muito alto, que geralmente é uma pessoa que já infartou, por exemplo, a meta da LDL vai ser abaixo de 50. Então nota que a gente é muito mais rígido, né? E isso é comprovado por estudo científico, né? Não é da cabeça de ninguém que saiu, foi todo um estudo que foi montado lá e visto, né, que meta eu preciso alcançar para que eu reduza o meu risco de ter um infarto, ou um novo infarto, um AVC, o que for. Quer dizer, o LDL alto é indicativo de muita probabilidade de ter mais gorduras, placas das veias. Com o tempo vão se formando as placas. Exatamente, é um colesterol que ele está livre ali na corrente sanguínea, né, e associado com outras questões,
mais fácil ele vai conseguir se aderir à parede das artérias, formando as famosas placas de gordura, ali, as arteriosclerose, né? O senhor falou que a prática de exercícios físicos, ela facilmente regula os triglicerídeos. Para o colesterol, essa mesma lógica também vale em menor escala ou não? Também, com certeza, né? A prática de exercício físico, na verdade, ela acaba impactando em todas as doenças que estão relacionadas com as doenças cardiovasculares, né? Então, ela reduz mais expressivamente o triglicerídeo, mas ela reduz o LDL também, aumenta o HDL, que é o colesterol bom, né? Ajuda a controlar a hipertensão para quem tem, ou previne, controle do diabetes. Obviamente a pessoa vai ter um melhor controle do peso, porque fazendo exercício vai auxiliar nessa questão de controle do peso corporal também, né? Então acaba impactando em cada uma que ela atue um pouquinho, né? Juntando tudo vai ser uma ajuda bem expressiva ali. Doutor Rivelino Bertolo Júnior tem nome de craque de futebol, diz que não é muito da prática de futebol, mas o pai né? Enfim, herdou, né, do pai este nome. Pai e meu avô eram fãs aí do Rivelino. Vou juntar aqui duas questões, essa questão do futebol e do coração, para que o senhor responda logo depois do intervalo, né? E tem aquela célebre expressão, haja coração, né? Haja coração. As emoções fortes que podem vir de a prática esportiva, de assistir, ou de torcer, ou de se envolver muito com o seu time de futebol, pode muitas vezes provocar problema de coração, as pessoas podem sucumbir a algum tipo de doença ou de parada cardíaca. Eu quero que o senhor explique logo depois do intervalo, né? Depois que a gente rodar aqui um cachorro grande também, que eu sei que o senhor gosta. Isso aí. Mas fica essa pergunta em suspense para que na volta a gente responda o que acontece, né, com as fortes emoções relacionadas ao coração. Então, excelente pergunta. Na verdade, para que a gente entenda isso um pouquinho, até pode ser muito simples se a gente fizer uma associação da seguinte forma. O nosso corpo, na verdade, ele é movido a energia, né? O que dá energia para o nosso corpo, para cada órgão de forma geral, é o oxigênio que é transportado pelo sangue. Então a gente falou no início do programa, né, sobre de que forma que ocorria o infarto, que era uma obstrução, né, na artéria que levava o sangue então para o músculo cardíaco. E a gente precisa entender isso para que a gente entenda de que forma que a emoção afeta da seguinte maneira. Assim como quando a gente está fazendo um exercício físico de alta intensidade, que a nossa frequência cardíaca se eleva, uma emoção muito forte, né, como assistir ali uma final de campeonato, um jogo importante, vai fazer com que a nossa frequência cardíaca também se eleve muito, né? Aquela ansiedade que a gente tem por estar ali torcendo, por estar naquela expectativa. Então a gente acaba ficando bastante taquicárdico, né? Com a frequência cardíaca muito maior. Quanto mais o coração bate, mais batimentos por minuto, mais energia ele vai demandar, né? Mais oxigênio ele vai querer, mais sangue tem que chegar ali. Para uma pessoa jovem, para uma pessoa que não tem comorbidades, por exemplo, isso vai acontecer de uma forma bem mais tranquila, né? Um risco muito menor de ter qualquer problema. Agora, uma pessoa que já tem uma predisposição, que porventura já tem alguma placa ali de gordura em formação, né? Uma obstrução parcial, querendo obstruir a artéria por completo, a emoção, assim como um exercício mais intenso, trazem da mesma forma esse risco, né? Pelo fato de estar com uma frequência cardíaca elevada, demandando aquele oxigênio, aquele sangue que não está chegando por aquela falha, né? Por aquela obstrução. Então é da mesma forma, é só a gente associar, né? Um exercício físico a uma emoção, a fisiologia ali do acontecimento é basicamente o mesmo, né? Se deve principalmente pelo fato de se elevar ali a frequência cardíaca. Muito bem. São mais doenças também que acometem pessoas. A gente tem ouvido que tem acontecido com mais frequência ultimamente problemas de infarto em mulheres. Tem alguma explicação lógica para isso? Tem algum agravante que tenha acontecido? Há na literatura já alguma pesquisa, algum estudo sobre isso? Então, as mulheres historicamente, né, isso é uma coisa que é da fisiologia feminina, a questão da menopausa, ali, a época do climatério, que a gente diz, isso por si só já traz um risco aumentado para a mulher, né, porque
A gente diz que a questão hormonal é um fator de proteção para a mulher, e a partir da menopausa ela passa a não ter mais aquele fator de proteção, né? Porque ela não tem mais aquele hormônio circulando. Todo aquele hormônio ele foi convertido em gordura. E essa gordura pode acarretar um aumento de colesterol. Então, uma mulher que daqui a pouco ela já não vem fazendo atividade física, então ela passa a ter um risco aumentado, né, em relação ao homem a partir ali dos seus 50 anos, então, de ter doença cardiovascular por isso, por essa perda desse fator de proteção hormonal. Hormonal, tem a ver com a questão hormonal. Isso. Muito bem. Tem outros problemas também de coração que precisam de cirurgia. O senhor não é um cirurgião torácico, né, é um cirurgião do coração cardíaco, mas tem situações que levam, né, a fazer um tipo de procedimento cirúrgico, são pontes de safena, Em que casos aí, mais especificamente, é necessária uma intervenção cirúrgica? Perfeito. As cirurgias cardíacas mais realizadas hoje são realmente a cirurgia de ponte de safena e as cirurgias de troca de válvula. A cirurgia de ponte de safena é justamente para aquele paciente, né, que infartou ou que estaria em vias de infartar por obstrução nas coronárias. De bom tempo para cá, a gente tem a opção dos stents, né, que são as famosas molinhas, que são colocadas nas artérias do coração, então quando ocorre um infarto, mas nem todos os casos se beneficiam do stent, né, da molinha. Alguns casos, por exemplo, pacientes que porventura já têm um coração fraco, que tem múltiplos entupimentos ali nas artérias, né? Às vezes uma pessoa tem 3, 4 locais das artérias ali com entupimento. Então colocar vários stents nem sempre é o ideal, né? Pelo fato de que não é isento de todo o risco. E aí acaba se optando então por fazer a cirurgia de revascularização miocárdica, que é a famosa ponte de safena, onde é retirada, por exemplo, a veia safena, então, ou uma artéria mamária, dependendo do local, e é feito basicamente uma ponte, né? Nesse momento eu sempre acabo desenhando, às vezes, para os pacientes ali, que essa ponte, que é um enxerto, então um pedaço de uma artéria ou de uma veia, ela vai desviar o local ali da artéria do coração que está com esse entupimento, né? A inserção inicial dela vai ser onde o sangue circula tranquilamente, e aí através de uma ponte, então, ela vai lá embaixo para que o sangue circule ali e irrigue novamente aquela área cardíaca que deixou de ser irrigada onde tinha aquele entupimento. A cirurgia de troca valvar é quando a gente tem 4 válvulas no coração, as que mais dão problema é a válvula aórtica e a válvula mitral, então, né, múltiplas são as condições que levam ao problema delas, mas elas podem ou elas serem estenóticas, né, uma estenose, que é quando a válvula fica muito pequena, o orifício dela acaba se fechando, tanto por calcificação, por doença degenerativa, então o sangue não consegue passar ali com facilidade, tem que se implantar uma prótese, então, né, de um tamanho adequado para que o sangue por ali flua tranquilamente. Ou então quando tem uma insuficiência da válvula, né, porque a válvula ela tem 2 a 3, dependendo da condição ali, cúspides, que a gente chama, que é como se fossem umas janelinhas que abrem e fecham ali conforme a batida do coração para o sangue passar e não refluir. Às vezes essas janelinhas então elas abrem e não conseguem fechar novamente. E aí acontece uma regurgitação, né? O sangue passa e reflui de volta por ali. Esse refluxo acaba trazendo um problema no funcionamento do coração também e por isso necessita-se fazer a troca, né, por uma válvula que funcione normalmente. Bom, a calcificação se dá aí através de um processo, de qual processo especificamente? É a gordura depois que... Geralmente a aterosclerose também, né, a questão dessa gordura aí que acaba se depositando nas válvulas ali também e acaba, né, o organismo como uma forma de tentar se defender acaba depositando cálcio ali, mas no decorrer do processo acaba sendo mais prejudicial, né, ocasionando o fechamento ali do orifício. O doutor Riverino Bertolo Júnior também faz avaliações para a prática esportiva, né? Importante isso, inclusive para atletas ou para pessoas que vão fazer qualquer prática esportiva, não só profissionais. Isso, é uma área que eu gosto bastante, inclusive venho me especializando também nisso. Hoje em dia,
em contrapartida, né, a gente fala muito do sedentarismo, mas por outro lado a gente vê também muitas pessoas buscando se cuidar mais, então acabam aderindo a um esporte, às vezes acabam gostando tanto que acabam indo para essa área mais competitiva, né? Quando a pessoa faz o esporte não só por lazer, faz o esporte para ser competitivo, é praticamente obrigatório que ela passe por uma avaliação cardiológica, né? Tendo em vista o risco que ela pode correr por estar fazendo um exercício ali de muito grande intensidade. Então, saber de alguma condição pré-existente, que às vezes pode ser assintomática, né, para não ter uma surpresa lá. Muitas vezes a gente vê jogadores de futebol, né, mais no exterior, assim, jogadores de rugby, acontece bastante, né, tá ali no auge do jogo e tem alguma arritmia, alguma coisa que leva ali uma parada cardíaca, que poderia às vezes ser identificado se passasse por uma avaliação minuciosa, né, através da consulta, e que o médico decida junto com o paciente que exames que possam vir a ser necessários. Muito bem, aqui falamos paralelo das tintas, que tem tudo em tintas e complementos para a pintura, toda a linha Renner completa para você aí fazer aí a pintura da sua casa, da sua sala, da sua residência. No Leão das Tintas, que fica na José Bonifácio, número 1, telefone 3332-7799, também com a gente Farmácia São João. Quer comprar com economia? Então confira as ofertas das Farmácias São João. Sabonete Biofé com 5 unidades, com 11,99 cada. Fralda Turma da Mônica Baby, leve 2 por R$ 41,90 cada. Neslac Comfort, 800 gramas Nestlé, leve 2 por R$ 49,41 cada. Dorflex com 24 comprimidos, por R$ 14,99 cada. Aproveite para comprar economizando ainda mais. Farmácias São João, são mais de 1.000 lojas em todo o Brasil. Dr. Rivelino Bertolo Júnior, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e ter vindo aqui nos dar esta aula, né, na área da cardiologia. Espero que os nossos ouvintes tenham aproveitado ao máximo, tenham se focado aí no conteúdo, né, que foi trazido aqui, porque é conteúdo precioso, especialmente para os homens que estão na audiência, né, que são os mais acometidos de doenças cardiorrespiratórias ou cardiológicas, né, e ficamos à disposição aqui para qualquer outra eventualidade que quiser contribuir com a nossa programação, trazer informações, estamos à disposição. Mais uma vez agradeço o convite, foi uma satisfação imensa estar aqui e falar sobre a minha especialidade, falar como saúde de forma geral para as pessoas, sempre é algo que me traz uma satisfação grande também, e fico aí sempre à disposição para a gente poder conversar também. Muito bom, obrigado Dr. Rivelino Bertolo Júnior, médico cardiologista que atua aqui em Juí, na clínica lá no edifício Coninhos de Vento, tem seu consultório, você pode entrar em contato lá com o Dr. Rivelino Júnior, ajudar uma consulta, fazer uma avaliação, tirar as suas dúvidas, aquelas que ficaram ainda, se você tem algum tipo de sintoma, se os exames estão apresentando algo diferente aqui. Para fechar, a gente deixa o som do Coldplay e na sequência vem aí o Sandro Arnaldo Beck com o show de bandas. Bom final de semana a todos, hora extra volta segunda às 6 da tarde.